Vamos repercutir um pouquinho mais, vamos trazer ele agora, Marcelo Fonseca, sócio economista da HLB Brasil. Marcelo, muito bom dia, obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Olá, como vai? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Marcelo, eu queria falar um pouco mais dessas políticas monetárias como um todo, mas começando aqui com o Brasil, o Copom ontem manteve a taxa Selic, até aí nenhuma surpresa, né? Era dentro praticamente do que eu esperado, mas ali o comunicado em si chamou a atenção alguns pontos, né? Até a gente estava repercutindo aqui, uma sinalização também da importância dessa independência do Banco Central, no qual, né, traz ali aquele tom exatamente no qual o Banco Central mantém essa taxa de juros, no patamar que está, mas a gente tem ainda grandes preocupações em relação ao fiscal, né, que ainda em si precisam de ser apresentada este novo arcabouço fiscal. Enfim, eu queria entender um pouco mais a sua visão, se você acredita que realmente, né, seja melhor adiar o corte de juros, que era o que todo mundo queria entender, se o Banco Central já iria comunicar um possível corte, ou uma possível mudança ali para baixo, né, dessa carga dos juros, dessa taxa de juros. Você acredita que é melhor, então, né, adiar esse possível corte do que, de repente, ter que elevar agora para cortar depois mais cedo? Como que você avalia este comunicado do Copom? Eu acho que o Banco Central está numa posição relativamente confortável na medida que o juro já está muito alto. A inflação no passado fechou em torno de 5,80, Selic está 13,75, é muito juro real na economia. O Banco Central está confortável em ficar nesse patamar. Por outro lado, ele está aguardando qual é o arcabouço fiscal que vai ser proposto pelo Ministério da Fazenda para que ele possa tomar decisões futuras e observar como isso também vai impactar na própria economia. Então, como a gente está começando o ano, eu acho que a decisão foi perfeita, ele mantém a taxa de juros, já está muito alta, eu realmente não via necessidade de aumentar mais ainda a taxa de juros, até porque ela ainda vai bater na economia, os aumentos eles demoram a bater na economia. Então, eu acho que foi importante a manutenção da taxa, o discurso também do comunicado, foi um discurso muito firme, onde ele coloca lá o risco fiscal, o risco próprio do hiato do produto, o risco de políticas fiscais que possam atingir a demanda agregada. Então, acho que foi uma decisão correta e com um comunicado também que ele sinaliza a preocupação dele e que ele se mantém comprometido em trazer a inflação para a meta e também trazer as expectativas para a meta de inflação. Então, eu vejo que foi tudo correto nesse sentido. Neste comunicado, né, 3 pontos que eles colocaram ali importantes. Num deles foi colocado ali, introduzido um parágrafo que alertou exatamente sobre o distanciamento das expectativas de inflação nestes horizontes mais longos, inclusive, e a conjuntura ali particularmente incerta neste âmbito fiscal. A gente tem falado muito recentemente sobre algumas preocupações em relação a uma possível alteração na meta da inflação, né? O próprio presidente Lula chegou a falar em alguns momentos de tentar, né, reavaliar essa meta também da inflação, de subir essa meta de inflação. Depois, claro, a parte técnica não foi em linha com o discurso mais político do presidente, mas tem também toda uma questão quando ele sinalizou que seria perfeito se não tivéssemos taxas de juros, e isso acaba gerando sempre muitos pensamentos de economistas em relação a essas falas. Eu queria entender, na sua visão, muito se falou aqui que o Brasil realmente um país emergente, não teria que ter uma taxa tão baixa de inflação que a gente não consegue cumprir. A gente sabe dos riscos que se tem em subir também essa meta de inflação, né? O que poderia fazer isso sem ter realmente aí um fiscal forte ainda. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, como que você avalia, né, exatamente a nossa meta de inflação e quais as consequências, né, de possivelmente se mudar ou elevar essa meta de inflação. Eu acho que a discussão de alterar a meta de inflação, eu acho ela legítima, eu só não acho que seja o momento. No momento que você tem essa dúvida com relação ao fiscal, se você incorpora um aumento da meta de inflação nesse momento, eu acho que você vai trazer mais malefícios do que benefícios para a economia, porque isso será incorporado também nas expectativas e uma série de outros preços que acabam impactando a inflação. Então, eu não acho a discussão ruim. Essa discussão talvez até possa aconteça em outros países também, que hoje os Estados Unidos mira 2%, a Europa mira 2%, por que não 3%? Será que isso é melhor? Será que mudou o contexto da economia? Eu só acho que o momento é ruim. Todas essas falas que atacaram meta de inflação, atacaram a independência do Banco Central também, eu acho que são falas que não ajudam em nada, são
mais retóricas, mas não ajudou em nada na medida que essas falas vieram do presidente da República. Mas, com relação à sua pergunta, eu não acho a discussão ruim, eu só acho que o momento é inadequado. Acho que esse é um ponto muito importante, né, que você traz em relação ao tempo, né, o tempo exato, né, das mudanças, do quanto ela é importante se obedecer e enxergar aí numa visão 360 do que precisa ser feito, mas no momento certo. Para a gente ainda falar um pouco mais do nosso cenário aqui, eu queria entender um pouquinho se você acredita que este cenário como um todo, ele acaba reforçando ainda mais a atratividade aí na renda fixa, ou se também, né, a gente não pode deixar, né, não excluir, de repente, também bons investimentos no longo prazo, entre outras classes de ativos, mas entendendo um pouco mais da sua visão, o quanto, porque isso a gente acaba atraindo também investimentos estrangeiros por conta dessa taxa de juros. Eu queria entender um pouco mais também da sua visão em relação a isso. Não resta dúvida que a renda fixa com esse tipo de juro é um grande atrativo e muito investimento já deve estar migrando de renda variável para renda fixa. Isso tudo já era esperado. Quando o Banco Central começou a elevar as taxas de juros de forma muito rápida, de um ano para cá, se não me engano, saiu de 2 para 13,75. A renda fixa, é claro, e um juro real muito elevado, que é o que importa para a renda fixa, não o nominal, mas o real. Eu acho que isso estava bastante claro. Por outro lado, eu não tenho dúvida nenhuma também que investimentos de longo prazo devem fazer parte da carteira dos investidores, sobretudo no mercado de capitais. O que a gente precisa realmente é que todos tenham a tranquilidade que eles vão investir no mercado de capitais, que são onde esse mercado é devidamente regulado, onde as empresas são auditadas de forma correta e também geridas de forma correta e eficiente. Nós tivemos algum problema recentemente com uma grande empresa, que é a Casas Americanas, que parece todos estão falando de uma fraude contábil, não se sabe exatamente o que aconteceu. Isso impacta muito também o mercado de capitais, porque muitos investidores novos que migraram para a Bolsa podem ficar um pouco receosos e ir para a renda fixa. É uma decisão muito fácil de ser tomada. Mas não resta dúvida nenhuma que você tem uma visão de curto prazo, porque esse juro a gente espera que não fique aí para sempre, esse juro real tão alto, e que, de novo, as pessoas voltem a migrar para investimentos, por exemplo, em empresas. Mas eu acho que, de uma certa forma, como sempre, a melhor estratégia é o mix. Inclusive, Marcelo, eu quero trazer aqui só uma informação. A gente falou agora há pouco sobre Estados Unidos, né? Trouxe aqui uns números. Acabou só de sair agora o dado do Departamento de Trabalho americano. Pedidos de auxílio-desemprego na semana até 28 de janeiro caiu a 183 mil, né? Ante o consenso que era de 195 mil. Eu queria entender um pouco mais também da sua visão em relação ao Fed, a política monetária americana. A gente viu ali uma sinalização, inclusive, do Jerome Powell, que estaria disposto a continuar aí o seu aperto monetário até ser o suficiente para conseguir reduzir a inflação, apesar que depois no final o comunicado deu a entender ali, ele ficou até um pouco confuso, um pouco contraditório nesse sentido, porque ele vem ali reconhecendo que parece que o pior momento da inflação já teria ficado para trás e que poderia ali ser um momento de uma sinalização dessa queda da inflação, mas ainda a questão muito de trabalho, emprego, da economia robusta ainda assim é um ponto de preocupação para o Banco Central americano. Queria entender também, agora vem dados de pedidos de auxílio-desemprego, mostrando uma queda. Queria entender um pouco da sua visão em relação a esses números e um balanço como um todo, né, da economia americana diante desses últimos dados de PIB, mostrando essa força ainda da economia por lá, da subida de juros também dentro do consenso, mas o comunicado em si, como que você avalia? O mercado, eu li aqui algumas notícias que o mercado entendeu como foi um comunicado suave, talvez nem tanto assim. Eu acho que ele demonstra exatamente a preocupação com a resiliência do mercado de trabalho. O mercado de trabalho americano está muito apertado ainda, eu acho que ele não está confortável com isso. Eu acho que esse é o elemento que vai deixar ele confortável, né? O mercado de trabalho americano, quando ficar um pouco mais difícil para o trabalhador, vai deixar ele mais confortável na batalha contra a inflação. Eu vejo exatamente dessa forma. Uma economia americana, ela também, de certa forma, o trabalho do Jerome Powell, de certa forma, está sendo dificultado pela política fiscal. O governo americano aprovou no ano passado um pacote fiscal gigantesco, isso, de certa forma, ou não, dificulta a política monetária, se não me engano, 1,7 trilhão de dólares. Isso dificulta o trabalho da política monetária. Na verdade, é uma coisa até parecida com o que a gente vê por aqui. De um lado, a política monetária puxando para um lado, a política fiscal puxando para o outro lado. Lá, a realidade, de certa forma, é parecida. Então, eu vejo a economia americana
ela com força, e a gente vê isso no mercado de trabalho. Por outro lado, ele tendo que desinflacionar a economia. O que ele coloca ali no comunicado, da minha visão, é que ele fala o seguinte: eu começo a enxergar que a desinflação começou, mas ele fala nitidamente que começa um processo, e não que é um processo que ele observa de forma consistente em todos os setores. Eu acho que sim, eu acho que ele ainda vai aumentar mais a taxa de juros, e ele está comprometido e falou em trazer a inflação para 2%. Então, eu acho que ele não vai fazer troca nenhuma com relação à inflação e nível de atividade. Ele deixou claro que prefere errar, que ele não quer errar com relação à inflação. Se ele errar, ele erra com relação ao aperto adicional, mas ele não quer errar. Exato. Marcelo, quero trazer aqui para a nossa conversa o professor Alexandre Cabral, que também tem perguntas aqui para você. Temos o Cabral aqui. Muito bom dia para você, Cabral. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Marcelo, eu vi aqui no teu currículo que você trabalhou com óleo e gás. Sim. Posso perguntar da Petrobras? Sim, pode perguntar. Eu vou tentar responder. Vamos lá. Vamos lá, vê se você consegue nos ajudar. Paridade de preço. Devemos manter o internacional? Devemos olhar para a produção interna? O que você, como a sua especialidade passada, fala para gente? Eu acho que, assim, a experiência que nós tivemos é que quando nós controlamos os preços de Petrobras não foi legal. Por outro lado, você seguir o preço internacional a cada momento, que foi o que aconteceu, se não me engano, na gestão do Pedro Parente, as mudanças eram muito rápidas para um preço que é importante na economia. Eu já não acho isso que seja legal também. Talvez criar uma forma, um modelo, talvez um colchão, onde você possa ficar mais tempo com o preço fixo ou uma variação pequena seja a melhor solução. Mas olhar só o custo interno talvez não seja também a melhor estratégia. Fechou. Mais alguma dúvida, Cabral? Eu tenho uma dúvida. Se você pudesse estar no mesmo palco, B.B. King, Eric Clapton ou Van Halen? Pelas guitarras. Pelas guitarras aí no fundo. Apesar de B.B. King, seria Eric Clapton, não resta dúvida não. Seria ele, dividiria o palco com ele. Bom gosto. Qualquer uma das opções foi boa, hein, Cabral? Ia ficar quieto, ia tocar no instrumento, mas ia ficar do lado dele ali. Então, muito bom, adoro esse cenário. Eu olhei ali, eu falei, lembrei, o Marcelo estava aqui outro dia, na guitarra, estava aqui. Muito verdade, bom. Marcelo, muito legal o papo, obrigada por compartilhar a sua visão, inclusive, aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você.